Olá pessoal, uma excelente segunda-feira, sejam bem-vindos aqui ao Estrela do Oriente, Oracle, me chamo Jaqueline. Como sempre, vamos aqui através dos oráculos ver quais são as energias de hoje, orientação espiritual. E para fortalecer nosso espírito, vamos fazer um decreto aqui da Grande Fraternidade Branca, compreender qual chama se faz necessário trabalhar no dia de hoje. Então vamos lá. Mestre tibetano de Valco, o raio amarelo. Eu sou a inteligência divina, onipresente, toda-poderosa e protetora que governa minha mente, minhas emoções e meu corpo. A presença divina em mim contém toda a sabedoria divina. Eu confio nesse comando interno que tudo sabe, deixando que o eu sou governe a minha vida. Então, assim, tem essa energia, como posso dizer assim, de uma autogovernança, né? Às vezes a gente deseja controlar muitos fatores externos e a gente precisa compreender que controlar e administrar são coisas distintas, né? Porque o controlar ele está muito linkado a questão assim do medo, né? Quando a gente fica querendo controlar muitas coisas o tempo inteiro, isso está muito associado ao medo, à nossa ignorância, a nossa insegurança, também a nossa ignorância, né? Por desconhecer essa grandeza do nosso eu superior aqui. Porque o raio amarelo fala do discernimento, né? Normalmente, quando vem um raio amarelo, a gente precisa trabalhar o discernimento de alguma coisa. E aí tá me vindo muito assim, essa energia de se permitir mudar algo aqui, nesse sentido da concepção. Porque quando nós estamos administrando algo, a gente está numa frequência harmoniosa, sabendo que tudo no universo está no seu devido lugar, né? Que tudo que acontece é certo porque é aquilo que estamos emanando, mas talvez quando a gente está nessa vibração de tudo querer controlar e a gente vai se deparando com ansiedades, com pânico, com depressão, porque na verdade a gente não está emanando um controle, né? A gente está emanando medo, a insegurança, a ignorância de algo que não conhece ainda. Então, não está sabendo bem administrar essa ferramenta que carrega, esse poder que carrega, né? Porque para fazer essa administração da própria essência é preciso estar nessa emanação do amor, da compaixão, da primeira caridade. E para tudo isso é preciso trabalhar o discernimento, que aparece aqui na chama amarela, né? Eu sempre costumo comentar aqui, né? Nesses quadros dos grandes artistas aí que pintavam figuras de divindades, de santidades, né? Sempre existia aquelas contorno, né, amarelo, né? Porque esse simbolismo do amarelo, do discernimento, afasta quando a gente projeta em si mesmo através da meditação, da concentração, quando a gente projeta esse círculo, né, amarelo sobre nossa cabeça, isso de alguma forma também nos protege contra ataques psíquicos, né, pensamentos trevosos e assim vai. Então, o amarelo ele vem trazer a abundância, mas vem trazer o discernimento e a sabedoria aqui.
E para a gente vivenciar a verdadeira administração, governança das coisas, a gente precisa estar trabalhado nesse discernimento, permitindo que a inteligência do nosso coração, da nossa alma, governe a nossa vida e não pura e simplesmente o nosso intelecto, que muitas vezes quer controlar as pessoas, circunstâncias, situações, justamente porque está baseado numa insegurança. Bom, vamos aqui continuar com o baralho astrológico da cigana. Vou saber o que podemos encontrar de continuação dessa leitura. Então a gente perde muita autenticidade, né, quando fica muito preso a essa frequência dos chakras básicos no seu lado sombra, né? Vamos lá. Saltaram muitas cartas. Vendo, existe uma energia de dualidade. Tem muita energia de dualidade aqui. Ao mesmo tempo que quer soltar algo, tem esse receio de perder o controle. Eu acredito que seja isso, né? E aí uma carta que tinha saltado lá com uma dupla, né? Saltou unicamente aqui. A carta dos pássaros. Engraçado que tem 2 pássaros na carta também, né? Um laranja e um azul. Vamos lá. Você não está carregando um fardo pesado demais e inútil, como egoísmo, ciúmes, o preconceito? Liberte-se para ser feliz e voe livre rumo à sua realização. O livre-arbítrio, a decisão da escolha e seus resultados são só seus. A chave da felicidade está em suas mãos. Use-a. Então a gente estava falando de controle, né? E aí vem aqui a carta dos pássaros, como quem diz, que mostrando, né, que nós precisamos nos libertar desse controle e abrir mão para nos sentirmos mais leves aqui, né? É preciso abrir mão desse controle tóxico que é baseado nos nossos medos mais obscuros aqui. Porque estamos apegados a algo, acreditando em algo aqui que na verdade não tem nenhuma utilidade para nos conduzir para uma realização, né, pessoal, realização de alma. Então vamos lá, continuando aqui com o baralho cigano. Vai virar algumas cartas aqui, mas eu vou continuar embaralhando, foram muitas cartas. Vamos lá, baralho. A carta da raposa. Pode ser o medo aqui, falando de um medo de perder algo, né? A carta da cegonha, então, na verdade, podemos estar perdendo aqui oportunidades, né? Oportunidades de sermos livres, de semearmos coisas novas aqui. Oportunidade de promover uma mudança. Aqui também fala, né, do quanto que nós já estamos exaustos, precisando finalizar esse ciclo de controle extremo das coisas, controla-se as emoções. E aqui a carta da cegonha também remetendo uma coisa de criatividade, né? A nossa criatividade está sendo roubada aqui pelos nossos medos. Eu falei de semeadura e aí virou aqui a carta dos jardins. Então algo que podia estar sendo semeado aqui de produtivo acaba sendo perdida, né? Essa oportunidade
por estarmos nesse aprisionamento do controle. A carta da cigana. E aí a gente fica à espera de algo, né? Ela está me remetendo aqui a uma inércia, mas é uma carta que ao mesmo tempo pede que surjam novas ideias, a gente se permita a vivenciar essas novas ideias, né? O poço e a partir disso nos aprofundarmos nisso, nesse direcionamento do novo aqui. A carta da chave, você vê que ela abre uma porta, uma gaiola aqui também, falando de algo que estava aprisionado. A carta dos lírios. Mostrando aqui os lírios que a gente não precisa mais ficar parado esperando esse novo surgir, né? A gente precisa abrir mão, deixar cair por terra toda essa necessidade de controle. E a carta da máscara, que fala aqui sobre iluminar o nosso inconsciente. Se lembra que eu estava falando de dualidade lá? Ela aparece aqui de novo, né? Para não relativizar certas coisas, o que me vem aqui e com isso a gente achando que está fazendo o correto com discernimento e não está, porque a coisa está relativizada, né? E aí se faz necessário que a gente fique mais atento com aquilo que a gente percebe que não está sendo saudável. A tecnologia, óbvio, nos traz coisas muito favoráveis, né? A exemplo do que está se passando aqui agora, né? Você, do lugar onde estiver, existe a possibilidade de estar vendo esse vídeo através do veículo da internet e tudo mais. Mas, de alguma forma, embora ela seja uma energia neutra, a gente precisa saber como usá-la, assim como todas as outras coisas. E isso não é diferente com o nosso intelecto, isso não é diferente com o nosso poder de cocriação aqui, sabe? Então, no fundo do deck, a carta da torre nos fala aqui muito dessa necessidade de estarmos mais introspectivos, né? Para fazer essa avaliação, essa reflexão, para deixarmos cair as nossas máscaras, né? E iluminar a nossa sombra, porque só assim a gente vai poder promover um crescimento interno. Não é crescer para fora. Crescer para fora no externo é apenas uma consequência, né? Vamos dizer que a ordem das coisas é crescer para dentro na sua percepção, na sua forma de ver a vida, né? E se deixar iluminar por esse sol interno que habita, né, cada um de nós. E aí, continuando aqui com o tarô. A carta do julgamento, na sua energia aqui, dizendo que é justamente o contrário, que ela caiu invertida, né? A gente não precisa ficar fazendo avaliação das coisas aqui, literalmente julgando, colocando critérios, né? Que isso está dentro do fulano faz isso, fulano faz aquilo outro, sabe? Apenas viver, né? Apenas viver, como saiu na carta dos pássaros, e acreditar nessa inteligência cósmica, acreditar na voz de Deus que fala ao nosso coração, sem que fiquemos aqui avaliando a vida alheia, vamos dizer assim, o que o outro faz, o que deixa de fazer, ou esperando que o outro seja bonzinho para você poder sair na rua sem medo, poder viver aí sem medo, entende?
E aí aqui no fundo do deck a carta do pendurado, né? Ele se coloca numa posição desconfortável, vamos dizer assim. Vamos dizer assim, a vida, a lei universal, ele coloca numa posição desconfortável para que você veja a outra faceta. Mas as circunstâncias são apenas espelhos da nossa alma. Então, se você entra numa frequência positiva quando está com o outro, é espelho da sua alma. Se essa frequência não lhe deixa confortável, é espelho da sua alma. Porque de alguma forma ela está dentro de você. E aí o pendurado, ele precisa passar por uma situação desconfortável para ganhar o quê? Empatia, para ganhar também a compreensão, o discernimento, como saiu aqui o raio amarelo. E aí ele ganhando iluminação, né? Quando ele ganha iluminação, ele encerra esse ciclo, né? Que é quando ele vai para o próximo arcano. E aí ele encontra a estabilidade, ele se livra de tudo aquilo que não lhe era mais útil depois de passar assim por uma fase de inferno astral. Então, se você está passando por essa fase, não no sentido astrológico em si, não. Eu falo de uma fase cíclica complicada, né, desafiadora para você. Pode ter certeza que isso é para te dar um outro ponto de vista, para você se iluminar de alguma forma, se tornar uma pessoa mais empática, mais compreensiva dos fatos da vida, das experiências da vida, porque logo na sequência você vai se estabilizar. Se você estiver no caminho certo, se você estiver buscando realmente, sinceramente, esse crescimento. E isso acontece com todos de uma forma geral, né? Vamos dizer assim, 99%, né, das pessoas compartilham de uma experiência, só que cada um vai experienciar isso de um jeito, entende? Mas aí se faz necessário que a gente se liberte desse padrão de controle baseado numa insegurança e baseado nessa perspectiva de uma perfeição que foi idealizada só dentro da nossa cabeça, tá? Então vamos lá para encerrar aqui um minuto de sabedoria. (129) Não se deixe arrastar pela vaidade, aprenda a se conhecer, não se julgue indispensável. Quando lhe vier a tentação de julgar-se insubstituível, lembre-se de uma verdade irrefutável: só Deus é indispensável. Aí eu faço uma pausa, porque isso também tem tudo a ver com essa questão de controle, né? Às vezes a gente escuta aquelas pessoas que são realmente muito organizadas, né? E aí fala, tudo eu tenho que controlar, se eu não fizer o outro não faz. Então esse recado aqui também está valendo, né? Não se envaideça, Deus que é grande não assinou nenhuma de suas obras. Não se esqueça, quem se exalta será humilhado, mas quem se humilha será exaltado. E aí, aqui, humilhação e humildade não está no sentido de pobre coitado, né? Está no sentido dessa coragem de reconhecer, né? Coragem para reconhecer que tem coisas dentro de cada um de nós que precisam dar seguimento, crescimento, progresso, mas para isso precisa de uma organização interna, é preciso se permitir cair essas máscaras para que você possa viver de uma forma coerente. Quando que as sombras não vêm lhe prejudicar? Quando você tem essa coerência de ser fora
o que é dentro. Não só no sentido de dentro de casa para a rua, de dentro de casa para o trabalho, é no sentido de alma para com sua relação social. A forma como você se trata ser a mesma forma que você trata o outro. Então, você se tratando bem verdadeiramente, tratando o outro de forma genuína também, positiva, tá? Então, eu deixo aqui a minha contribuição para cada um de vocês. Desejo uma excelente segunda-feira, uma excelente semana para cada um. Um beijo no coração e até a próxima.